A gente tem, então, a honra de ter o presidente da SP Tours, o Rodrigo Kluska, certo? Então, eu queria pedir... Onde é que ele está? Foi tomar uma água, né? Então, sabe, o Piccolo, João Paulo Piccolo, ele é CEO da Nuremberg Messe, certo? Uma das maiores promotoras de eventos no mundo. O Piccolo tem uma característica única, que é um dos caras mais bem formados no mercado. Ele já trabalhou em venue, já trabalhou em fornecedor, já trabalhou em mais de uma promotora. Esse cara tem uma visão espetacular. Pode tirar a máscara. Aqui no palco é máscara free. Agora a gente vai nos apelidos, né? O JP, o PO. Então, aí eu queria chamar, então, o Igor Tavares. O Igor Tavares também é uma pessoa que tem bastante experiência, inclusive internacional. Ele já passou por diversas promotoras de eventos e ele sempre foi um especialista de conteúdo. Ele sempre trabalhou com conferências e ele vai vir aqui para falar sobre o conteúdo, a visão dele de conteúdo do futuro. Obrigado, Igor. Agora pode tirar a máscara. O Eduardo Murad. O Eduardo Murad, ele é diretor executivo da Alagev. E a Alagev, qual é a missão que o Eduardo tem aqui? A Alagev fala dos gestores de viagem, né? E eu falo que é a matéria-prima dos eventos, né? Sejam expositores, sejam visitantes, a gente tem que viajar. Então, por favor... Os grandes eventos dependem de boas viagens. Ele vai nos ajudar. E assim que for, daí eu chamo o Rodrigo para ele subir aqui um minutinho. Agora eu queria pedir para a gente começar mesmo, que botasse a minha apresentaçãozinha que tem aí para todo mundo ver, por favor. Vamos sentar. Pode passar? Onde eu vejo? Onde eu vejo? Aponte para lá. Bem-vindo. Ok. Rodrigo. Então, como eu te falei, eu fiz aqui, é muito rápido, é só para ajudar a gente, como eu falei. No Six Hats teria que ter os chapéus brancos. Os chapéus brancos são os caras que trazem fatos, né? Fatos que a gente está vendo no dia a dia hoje e que cabe a gente analisar se vão ter um impacto ou não. Quero ouvir a opinião de vocês, certo? Então, vamos lá. A gente está, então, fazendo com essa cadeia toda, né? Então, eu queria que vocês pensassem não exclusivamente com uma visão de vocês, mas vocês tivessem essa visão da cadeia como um todo, certo? Eu acho que o setor mais, ou o setor de eventos corporativos, ou live marketing, se a gente quiser falar, é um setor muito amplo, certo? Então, só para vocês verem o número de associações que estão sendo parceiras nossas, como é esse tipo, né? E, além disso, a gente tem também todos esses parceiros que eu não nominei, mas estão aí na tela, que, com certeza, também nos ajudaram bastante a poder estar nesse palco falando com todos aqui. Opa, voltando, não é essa, viu, pessoal? É dos pontos positivos e negativos. Não está na ordem. É outro slide. Pequena coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho escrito aqui, enquanto eles põem ali, eu vou falando... Tem uma colinha aí, né, Pão? Eu tenho, sempre. Eu sou o digital, mas peraí, né? Tudo na vida a gente tem que dar uma olhada. O primeiro ponto, eu vou colocar, então, 5 pontos... tá aí, perfeito. Obrigado. Então, são 5 pontos positivos e 5 pontos negativos, tá? Então... Primeiro, os positivos. Vamos começar pelo lado bom da coisa. Começar pelo lado bom. Então, esse conceito dos seres sociais, certo? Isso aí, cara, é Aristóteles, há 400 a.C., ele falou que seres humanos são sociais, certo? Eu acho que está valendo ainda. Eu tenho a ligeira impressão que está valendo ainda, certo? Seremos sempre. Precisamos uns dos outros, né? Então, o ser humano tem essa diferença em relação aos outros mamíferos, né? Então, acho que esse não mudou. O segundo... Se a gente for falar de encontros presenciais, eu acho que eu chamo de negócio milenar, né? Eu fui fazer essa pesquisa, e essa aqui é da Frankfurt Messe, desculpa, seu concorrente, mas a Frankfurt Messe tem, em Frankfurt, vamos dizer, registros da primeira feira que aconteceu em 11 de julho de 1240, pessoal. São 800 anos que a Frankfurt Messe organiza evento, né? Então, começou... Um pouquinho mais velho do que eu. Começou esse conceito de evento 2 vezes por ano, certo? É o tal do Frederico II. Então, assim, essa coisa do presencial, de induzir o comércio, induzir o encontro das pessoas, é algo muito, muito forte, né? Eu sempre sou vetor de falar do vetor econômico, né? Sempre, seja uma cidade como Las Vegas, certo? Se você for pensar, né? Os eventos e toda a estrutura por trás induzem economicamente esse formato. Para a gente fazer esse tipo como posso fazer, analogia, né?
a agenda positiva, certo? Os eventos estão sempre, podem ser eventos esportivos, podem ser eventos corporativos, mas a agenda é positiva. Esse termo que foi cunhado, né, a cadeia é muito relevante. Eu, particularmente, acho que isso, ele, do ponto de vista de marketing, ele fala sobre os atributos, meetings, incentives, ele não fala dos benefícios, mas isso é só a minha visão pessoal. Mas, mesmo assim, eu acho que essa indústria é muito forte, certo? E a gente está entrando na economia da experiência, certo? É aquilo que eu acho que a presença física e os eventos, né, commodities, produtos, serviços, experiência, certo? Então, isso agora é a lei. Então, acho que com esses 5 pontos dá um bom subsídio para a gente discutir aqui. E os negativos, eu coloquei todos eles numa página, porque eu reduzi, porque eu acho que negativo é negativo. Então, está tudo junto. O impacto negativo é que nem aquelas letrinhas de bula de remédio. Tem que ser pouquinho. Então, vai lá. Maior controle das viagens corporativas, certo? Tem um compliance aí acontecendo, e enquanto não tiver uma situação dessa, uma vacina vai acontecer. Eventos horizontais versus regionais, certo? Se a gente for pensar nas grandes feiras que acontecem na Alemanha ou na China, isso não será uma oportunidade de que existam os geoclones e que essas feiras aconteçam por aí, ao invés de juntar 100, 150 mil pessoas? Não tem uma oportunidade colocada aí, talvez? Chegamos no momento da cauda longa, os eventos que aparecem durante 4 dias, será que não é um momento, aproveitando essa hibridez, esse momento híbrido que estamos vivendo, a gente finalmente fazer com que esse relacionamento seja 365 dias? A infraestrutura... Vou fazer um parênteses aí, Paulo, porque está fazendo, exatamente agora, em agosto, 14 anos que eu falo em cauda longa no mercado das feiras de negócios. E a gente perdeu esses 14 anos para agora receber de verdade um empurrão por conta da pandemia. A necessidade da cauda longa nas feiras, ela surgiu muito atrás, e agora ela está aí pronta para aparecer. Eu acho que é o momento, certo? Infraestrutura tecnológica. Levanta a mão quem não participou de uma Zoom, certo? Nesses últimos meses. Existem 30 milhões de residências no Brasil hoje com acesso à banda larga. Tudo bom? Rodrigo, bem-vindo. Rodrigo, bem-vindo. 30 milhões de residências, sendo que 2/3 têm conexão possível de se fazer videoconferência. E vem o 5G, certo? Que dizem os experts, não sou eu, é 10 vezes mais rápido que o 4G. Então, assim, daqui a 5 anos, será que essa tecnologia não vai permitir as realidades virtuais e tudo mais? Esse impacto da tecnologia não pode, de alguma forma, vamos dizer, interferir na importância dos eventos presenciais. E, por último, eu diria que tudo isso, né, ou seja, com essa soma de coisas aí negativas, vamos dizer, negativas não, vamos dizer, que influenciam negativamente, será que a gente vai ter as vidas digitais? Eu sempre uso o exemplo que o Second Life, quando veio, foi um fracasso, né? Era aquilo, uma feira virtual, cria seu avatar e vá lá. Eu achei chatíssimo, pelo visto, em todo mundo, porque o negócio não foi para frente. Mas não sei, se você tiver uma experiência virtual, alguma coisa no futuro que não foi inventada, quiçá, pode ser. Eu, né, tenho essas dúvidas. Eu fiz 3 frases só para fechar aqui. O Nizam Guanais, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, certo? Então, esse é um cara otimista. Então, ele fala uma coisa que é ponto, né? As pessoas vão querer deixar de consumir só produtos para consumir experiências. Óbvio que o produto está no contexto, ele está falando, né, como um cara que tem essa visão, mas eu acho que falou alguma coisa. A outra é esse cara, não sei se vocês já leram o livro dele, é espetacular, o Sapiens, Yuval Harari, eu não sei se eu falei o nome certo, mas desculpa aí, tá? Mas ele fala, eu vi uma entrevista dele no TED, e ele falando isso, que o evento é só um container, ou seja, dentro do container é que está o conteúdo, certo? Então, o container está pelo mundo. Ele fez essa analogia, eu achei legal. E a última é o nosso Damien Timpério, certo? Chefe do Daniel e presidente da GL aqui no Brasil. Ele fez um artigo semana passada e ele colocou essa visão. Pessoal, ele investiu 400 milhões de reais aqui no Brasil para fazer um centro de convenções. E ele fala uma frase dessa: eventos têm que chegar ao seu público, não o contrário. Então, acho que essa frase é para a gente pensar. Né? O artista tem que ir aonde o show... Exato, já dizia. Então, eu aproveitei aqui, o Rodrigo é presidente da SP Tours, muito obrigado pela sua presença, né? É muito importante ter aqui. Eu também queria dizer que nós temos aqui o Thiago Lobo. Onde está o Thiago Lobo? Thiago, obrigado pela presença, Thiago. Vocês dois são pessoas que estão, vamos dizer, na autarquia, não sei se é o nome correto, certo? Municipal, nós somos interlocutores, o objetivo é estar aqui, certo? Então, eu queria aproveitar esse momento, né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação, uma visão minha, pessoal, né? Eu acho que esse momento é um momento, no mínimo, auspicioso.
Porque o que acontece? Né, eu trabalho com eventos há bastante tempo, e agora eu fiz uma listinha de 3 coisas que eu achei que estão, de alguma forma, impactando isso, que a gente precisava ter uma visão de longo prazo, que eu já vou te perguntar. Mas as indefinições do IMB em relação a ele ser um centro de convenções, né? Eu trabalhei lá muito pela RID, fiz muito evento lá, e agora ele vai, nessa quinta-feira, deixa de ser o hospital de campanha e vai voltar a ser a sua missão. Vamos lá. O segundo, eu ainda acho que tem uma legislação, essa coisa da pandemia fez com que a gente olhasse a legislação, óleo de lince, né? E ela está desatualizada. Acho que esse momento da pandemia vai fazer com que a gente repense e tenha um código de eventos, por exemplo, que não sei se existe. E o terceiro foi essa coisa que a gente estou vendo a discussão, que é a gente colocar o carnaval do ano que vem, ter colocado em maio por problemas. Então, assim, sabendo que evento é basicamente planejamento, né, não bastasse a gente já ter esse ano agora, que foi impactado pela pandemia, então eu vejo o carnaval do ano que vem como uma coisa que pode atrapalhar o calendário. Então, com esses 3 pontos, e mais o que eu coloquei, eu acredito que São Paulo tem uma missão de ser uma liderança de negócios na América Latina, nem no Brasil, é na América Latina, né? Eu acho que os visionários da prefeitura, que construíram o IMB em 1970, para a primeira edição, aquilo é uma coisa visionária. Construir um pavilhão de 100 mil metros quadrados na década de 70 era para deixar chinês, hoje... Era para visionários. É uma coisa espetacular. Então, eu vejo assim, São Paulo, o DNA de São Paulo é esse. Tá? Como você vê isso? Essa visão, eu penso 5, 10 anos. Como é a sua visão para São Paulo continuar sendo essa referência de negócios que a gente tem? Eventos de negócio, a gente não foi agraciado para ser evento de turismo, infelizmente. Nós temos que assumir o evento de negócio. Qual a sua visão? Como você vê isso? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado aí pelo convite, acho que parabéns. Nós que agradecemos. Fernando, P.O. e todos os demais. É um grande prazer estar aqui, acho que é um excelente trabalho que a gente tem que fazer juntos. Você se colocou, P.O., colocou o setor como interlocutor. Eu quero me colocar como interlocutor. Perfeito. Eu aqui, enquanto presidente da Espetures, a Espetures, sim, não é uma autarquia, é uma empresa privada, de capital aberto, ações negociadas na Bolsa, cujo acionista majoritário é a Prefeitura. Sim, nesse momento, todas essas frases e tudo isso que a gente falou aqui é mais do que a verdade, e é o que a gente tem que começar a pensar. E quando a gente fala daqui 5, 10 anos, só vai acontecer dependendo do que a gente fizer hoje. E, com certeza, tudo está mudando. Então, a gente está falando aqui de novos protocolos da saúde, de como chegar ao nosso público. Então, esse trabalho aqui é essencial, e eu quero colocar, pessoalmente, a Espetures e a mim, o Tiago, como interlocutores junto à Prefeitura, para a gente levar a proposta de um protocolo de retomada e ajudar todo o setor, que é um setor dos mais pujantes da economia e que move a economia inteira. Então, quando a gente fala o carnaval vai mudar, muda tudo, né? Parece que é só mudar a data do carnaval, não, mas muda a agenda de todo mundo, de todo o resto da cidade. Não é? A gente tem uma incerteza ainda de como vai ser. Uma coisa a gente sabe, vai ser diferente do que é. O IMB está completando 50 anos agora. A gente teve uma obra estratosférica, visionária, pessoal da Alcântara Machado, lá atrás, lá em 1970. Esses dias a gente estava revivendo isso, porque a gente está comemorando os 50 anos, então a gente está pegando todo o material lá de trás para rever. Esses 50 anos deu jacaré, né? Como dizia o Caio, que foi a grande alavanca do IMB. O Caíto. Bom, a gente está num processo agora de consulta pública de uma possível concessão do Parque AMB. A nossa ideia, realmente, pensando na América Latina, por exemplo, o Brasil tem perdido diversas convenções e eventos internacionais para o Peru, por exemplo. Não menosprezando o Peru de jeito nenhum, mas São Paulo tem essa vocação. Por que nós perdemos para todo mundo? E falando da América Latina, porque a gente não tem estrutura? Não, a gente tem condições totais de ter estrutura, e eu acho que agora é o momento da gente repensar essa retomada em relação ao IMB e torná-lo de volta ao mundo, ao jogo dos eventos internacionais. Né? E, claro, você vai ter um local físico, você vai ter um local de convenções, um local dos eventos de exposições,
e agora a gente vai ter um alcance ainda maior, porque a gente está aprendendo a fazer, a jogar tudo isso com essa nova realidade, né? Com o público que agora está em casa assistindo, que está acompanhando pelas lives. Agora, a grande questão é como a gente vai fazer a pessoa manter, o público manter aquela relação íntima e emocional com a marca, com o produto, e vivenciar essa experiência. Outro dia eu vi que tem empresas pensando em fazer eventos, e para os inscritos, eles já estão pensando em mandar perfumes, coisas especializadas que retratem aquele produto exatamente para a pessoa sentir enquanto ela estiver assistindo. Então, são coisas que a gente já começa a pensar e acompanhar, pensando nos próximos 10 anos do mercado de eventos. Obrigado. Agora, eu queria perguntar para o Piccolo, né? O Piccolo, como eu falei, ele tem a visão completa de já ter trabalhado nos 3 elos do quando se fala em feiras de negócio, né? E eu sei que ele é um dos que está, vamos dizer, agora pivotando o evento Pet South America para fazer um evento, pelo menos, virtual, né? Mas eu fiquei pensando, tem um congresso veterinário, certo? Muito forte. Eu fui no evento com você conhecer, mas tem uma experiência de vivenciar ali que não sei se dá para repetir online, né? Bom, primeiro, boa tarde, PO. Boa tarde, Fernando. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, o mestre PO, né? Estou vendo aqui alguns meninos, né? O Igor, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu brinco com os meninos do PO, que já não são mais tão meninos, né, PO? Eu já sou o vovô, então. Mas, verdade, é uma honra, uma alegria para mim dividir o palco contigo e, mais uma vez, parabéns. Bom, eu acho que, PO, antes de mais nada, né, se me permite, acho que eu quero aproveitar esse momento. Acho que é importante colocar uma informação aqui. Eu quero fazer uma provocação, algo que eu aprendi bastante com você. Eu acho que a gente muito se fala da vacina, né? A gente tem a vacina, quando que vai sair a vacina? Gente, é uma incerteza do tamanho do mundo quando que essa vacina vai sair. Acho que todos aqui oram, né? E torcem para que os cientistas consigam e o governo liberar essa vacina o mais rápido possível. Mas e aí? E se a gente não tiver a vacina no final do ano? E se a gente não tiver a vacina no começo do ano ou no final do ano que vem? Que é uma possibilidade, a gente corre esse risco. Nós vamos fechar as portas e não fazer evento? Acho que não, né? Então, acho que a gente tem que encontrar um caminho de fazer eventos durante a pandemia. Então, essa provocação que eu queria fazer, que acho que é super importante, acho que a gente tem que sempre atuar com um plano B, como que a gente vai encontrar mecanismos para fazer eventos durante a pandemia. A gente não sabe quando isso vai acabar. Torço para que acabe amanhã, rezo, inclusive, por isso, mas a gente não sabe. Essa é uma grande verdade. Eu acho que vale aqui a provocação para todos, porque é algo, e aí trazendo para o nosso projeto, é algo que a gente está fazendo dentro da Nuremberg. A gente está, desde quando a pandemia foi instalada, a gente investiu muito tempo, toda uma equipe, né, e eu acho que o trabalho é deles, na verdade, a equipe da Nuremberg, para mim, é o principal ativo da operação. A gente ficou 2 meses mergulhados dentro do escritório para entender de que forma a gente poderia ajudar os mercados que a gente atua, porque isso é importante dizer. A gente não está pedindo nenhum favor, a gente não está forçando a barra, né? A gente quer se posicionar como um fornecedor de um determinado mercado. É disso que a gente precisa se colocar como alguém, como um player, que pode ajudar o mercado a vender mais, a divulgar melhor os seus produtos, os seus serviços. Então, acho que, tendo isso como pano de fundo, e aí trazendo todas as provocações do PO inicialmente, né, que são várias, né, a gente começou a trabalhar e acho que nunca houve dúvida do nosso lado em relação à força do nosso business, à força do nosso negócio, né, PO? Eu não preciso ir tão longe, eu já falei isso numa outra live. Vou olhar para dentro de casa, eu tenho 3 filhas, 3 pequenas, e elas estão na aula online, né, já há algum tempo. A geração que nasceu com o iPhone na mão, né? Essas são as minhas filhas. Elas não aguentam mais fazer aula online. Então, trazendo também um pouquinho na tua primeira provocação, né? Criança de novo, que nasceu com o iPhone na mão. Papai, não aguento mais aula online. Quando que eu vou poder voltar para a escola? Então, a força do contato físico, dos nossos eventos presenciais, na minha opinião, na minha humilde opinião, na verdade, quando tudo isso acabar, né, uma questão de timing, vai ganhar mais força ainda. O que a gente precisa é se acomodar a uma realidade de mercado e aí trazer iniciativas novas, como o virtual, como o digital.
Muito bom, Como Pico. você, só para ver, como você, com a sua interlocução lá com os alemães, quantos anos tem a Nuremberg? O Nuremberg tem um pouco mais de 40 anos. Tá, então, qual é a visão deles? Eles já têm experiência, eles já estão fazendo eventos, certo? Mas quando você conversa com eles, você não conversa só sobre o curto prazo, sobre agora, durante a pandemia, após. A visão que eu queria ter de você é, e daqui a 5 anos, certo? Você é um cara que você está expandindo o portfólio da Nuremberg Messe de só B2B, você está entrando em novos setores, você está indo para o B2C, quer dizer, a sua própria estratégia de negócio com eles lá no longo prazo demonstra isso. Como é que é a sua interlocução com eles lá? Isso? Bom, primeiro, né, está sendo um prazer, eu suspeito para falar, estou 4 anos na operação, é uma alegria e, realmente, motivo de orgulho ter a oportunidade de dividir um pouco do dia a dia com os alemães. É uma cultura realmente muito bacana, muito gostoso trabalhar com eles. Eles têm, de fato, isso é verdade, está no DNA de um alemão, né, eles têm uma visão de médio e longo prazo, uma visão de futuro muito bem definida. Não é para hoje, também não era para ontem, é para sempre olhando para frente, que está super alinhada ao nosso momento, né? A Nuremberg, ela já vinha já há algum tempo discutindo, e a gente vem, como executiva, a gente vem discutindo isso com a matriz, somar o universo digital, o universo online para o nosso business, para o nosso negócio, de alguma forma. E só um parênteses rápido, por que isso, né? A gente provoca, né, oportunidades, né, de negócios durante 3, 4 dias, através dos nossos eventos. Por que não estender essas oportunidades de negócio ao longo do ano? E aí entra o Cauda Longa, e aí, respondendo a tua pergunta, dessa é a forma que a gente está atuando dentro da Nuremberg. Como que a gente faz para continuar oferecendo, ou ainda mais, fortalecer as oportunidades de negócio que são geradas através dos nossos negócios? Né? Então, você tem aí o momento presencial, que para mim é a parte mais importante de todo o processo, né? Mas você pode, por que não, através de plataformas digitais, e aí entra esse novo mundo, né, que é algo que a gente já vem discutindo já há mais de 5, 10 anos, como que a gente vai provocar oportunidade de negócio durante o ano, no começo do ano, no final do ano. Então, é para aí mais ou menos que o grupo está indo. A gente já vinha aqui no Brasil investindo pesado em tecnologia e nesse assunto em si. E aí eu confesso que tinha muita coisa já preparada, mas diante de tudo que está acontecendo, a gente foi obrigado um pouco a acelerar esse processo. Você não está substituindo o propósito, você está ampliando o propósito para incluir o digital, certo? Perfeito. Muito bom. Eu queria agora fazer uma pergunta, não uma pergunta, mas uma afirmação, para introduzir o Murad aqui no nosso papo. Eu tenho uma preocupação grande com os grandes eventos que acontecem em São Paulo, de negócios, né, que têm caráter nacional e internacional. E por que a minha preocupação? Porque, basicamente, ele depende do deslocamento de visitantes que vêm de outras regiões, né, geralmente 90% via aérea, e eu queria a visão da Alagev para como isso vai ser retomado com tranquilidade, com agilidade, e volte a poder introduzir nos eventos de grande porte esse público, porque esse público faz parte normalmente do público decisor, né, que vai aos eventos para comprar, que vai para decidir. Então, essa é a colocação. Boa, então obrigado, P.O., Fernando, pelo convite e por representar a Alagev aqui. A Alagev é uma associação que tem os gestores de viagens e eventos, então são os decisores, como o Fernando falou, e também toda a cadeia, e nós discutimos muito esses temas. Né? É a pergunta do milhão, mas eu vou trazer aqui alguns insights que a gente tem discutido na associação. Acho importante analisar quais são os indicadores que vão levar a gente a medir isso, né? Se falar de agilidade, a gente não sabe, porque depende da abertura dos hotéis, da ocupação, enfim, da malha aérea, que é super importante. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que observar. Mas, indo direto ao assunto, nossa visão, o presencial ele não vai perder importância e ele vai ser cada vez mais relevante. Por quê? Se você vai em feiras, em eventos corporativos, né, e hoje a gente tem uma enxurrada de conteúdo aí, muita coisa se faz no olho a olho. Tem gente que vai nos eventos, nas feiras, para fazer encontro e você fechar negócio. Às vezes tem são 2 dias, 3 dias de conteúdo e o cara nem entra na sala às vezes,
mas ele vai para encontrar as pessoas e fazer negócio. Então, essa questão do one-on-one, olho no olho, de fechar negócios, isso é muito importante para o corporativo, para os decisores, né? Uma das perguntas que o PO colocou ali, tem as restrições de viagens, né? Então as empresas têm o compliance, eles não querem colocar os viajantes deles em risco, então isso realmente está impedindo e talvez impeça um pouco a velocidade disso. Então são pontos para a gente tomar atenção. Se vem a vacina, né, e eu vou olhar, a gente olha em eventos, eu gosto de olhar principalmente para o turismo em geral, né? Então, se você ver essa semana, as ações de já algumas companhias aéreas, de alguns ativos de turismo já aumentaram porque já tem o burburinho de vacina. Então, é um ponto indicador que vai ser legal. Então, são coisas para a gente observar. E aí, falando um pouquinho da jornada cauda longa, né, e o que a gente vê aí que vai ser a transformação o que vai levar aquele cara, né, a fazer uma viagem corporativa ou o que vai levar aquele cara, o participante, a um evento corporativo. Né? Vai desde o conteúdo até a oportunidade de negócio. Para as empresas fazerem os eventos, realizarem os eventos, né, qual vai ser o objetivo daquele evento? Então, como a gente está falando aqui, a pandemia empurrou, né, acelerou muitas coisas. Né? Se a gente vai lá no Eventos One-on-One, né, no básico dos eventos, né, qual é o primeiro passo para você fazer um evento? É o objetivo do evento. Né? Por que você vai fazer aquele evento? Né? Então, fazer por fazer uma feira por fazer. Né, relevância é a palavra-chave agora. Então, isso realmente vai mudar. Né? As viagens corporativas, só fazendo um paralelo, vão acontecer do mesmo jeito. Preciso fazer aquela viagem, preciso colocar meu funcionário, né, em risco. Né? Então, tem um pouquinho disso. Estou dando um overview para a gente entrar depois na conversa, mas esses são alguns indicadores do que pode acontecer. Né? Mas a gente acredita que realmente, né, a gente vai migrar aí para voltar realmente para o presencial, para essa retomada dos negócios, e o híbrido, né, o virtual, ele vai acontecer para a cauda longa. Né? De novo, coisas que você falou há 14 anos atrás e que a pandemia vai empurrar. Né? E aí, a gente vai falar de conteúdo daqui a pouco, mas o conteúdo vai ser relevante. E hoje, né, nessa enxurrada de lives, de eventos, o que vai fazer o meu participante vir até mim? Que foi um dos slides que você colocou. Como que eu vou atrair o cara? Né? Então, é um conjunto de fatores aí que vai fazer essa retomada. Mas a gente acredita fortemente que os eventos presenciais são muito importantes. Bom, acho que agora falta um outro elo aqui. O Igor Tavares, né? O Igor, então, tem uma especialidade, ele trabalhou primeiro elaborando conferências, depois ele se especializou em óleo e gás, né? Aí teve a oportunidade até de trabalhar fora do Brasil, mas sempre, eu acompanho a tua carreira, Igor, eu vi que você está nessa coisa o conteúdo é que vai fazer com que a pessoa saia da sua casa, do seu escritório, para ir até um evento, certo? Você tem essa chance de, obviamente que os negócios vão acontecer, mas é o conteúdo. Quem conhece um pouco desse setor de feira sabe que tem aquela coisa no começo eram revistas, certo? Que viraram conferências, que viraram feiras e que agora vão virar experiências, certo? É essa cadezinha normal do negócio. Né? Então, esse negócio de conteúdo começou print, ele começou impresso. E agora a gente está tirando do impresso e indo de conferências, congressos e feiras para experiências. Então, eu queria ver a tua visão. Você é um bom intuitivo. Qual que é a tua visão 5 anos daqui? Como são as conferências? Bom, obrigado, PO, pelo convite. Está aqui uma honra com todos vocês, expoentes aí da nossa indústria. Eu vejo um futuro bastante promissor em termos de reunir mercados específicos. Eu não acredito que a gente vai ter feiras matrizes muito grandes, de um único setor, englobando toda uma cadeia de valor única, mas sim nichos de mercado mais verticais, com cargos específicos e que vão estar lá, obviamente, pelo networking, pelo decisor necessário a ser encontrado e não uma vasta gama de visitantes, pelo conteúdo específico à indústria que ele representa e, principalmente, no mais das vezes no mercado de conferência, pelo cargo que ele ocupa dentro daquela vertical de uma indústria e pela experiência como um todo. Eu não acredito em eventos muito grandes que vão pegar uma cadeia de valor inteira, que você consiga gerar valor específico para cada uma das posições dentro de uma indústria.
mas eu acho que eles vão se proliferar em número, mas vão ser bem mais nichados. Quanto ao conteúdo, nesse termo de experiência, eu acho que ele pode ser um dos principais, se não o principal, valor agregado de um encontro. Porque, de acordo com o conteúdo acertado, você vai trazer o comprador, o decisor e o influenciador, né, de um ponto específico. E, para isso, você precisa entender muito bem em qual ponto da cadeia de valor você está concentrando os seus esforços e sem tentar expandir muito, né? Você tem que trazer o maior número possível de um determinado universo finito de pessoas. E isso gera muito valor para os clientes. Ou seja, você vê então que vai, como você falou, vai aumentar teoricamente, né? Porque você vai ter muito mais oportunidades em mais e mais setores da economia, mais e mais interesses aparecendo, né? Então a chance de existirem mais eventos, né, relacionados a conteúdo é maior. Fundamental a gente ter infraestrutura para isso, seja a malha aérea, seja infraestrutura física, certo? Seja infraestrutura sanitária com uma vacina, mas toda essa cadeia é de uma forma, vamos dizer, assim, ela é muito forte essa conexão. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, porque hoje eu percebo que essa é a minha visão pessoal. Eu acho que tem a coisa do ROI, né? Return on Investment. Antigamente, as pessoas tinham um pouco mais de tempo para participar de eventos. Hoje, esse tempo se tornou escasso. Então, eu acho que, na visão de quem organiza coisa de conteúdo, você vai precisar propiciar, não sei, estou dando um exemplo idiota, mas é o certificado, certo? Eu fui para aquela reunião, passei 8 horas conversando sobre prospecção de poços de petróleo. E ele pode mostrar para o chefe, para todo mundo, para dizer, não vale a pena eu fazer a viagem ou ir até Aberdeen, no norte da Escócia, porque lá tem um evento de perfuração. Então, está aqui, chefe, eu vou porque eu vou conseguir isso. Então, como você vê isso? A gente tem que se aproximar desse mundo acadêmico para fazer isso, porque, teoricamente, a Blue Ocean, você não consegue fazer a certificação ainda. Então, no mercado americano já tem alguns exemplos. Como você vê isso? Você concorda com a minha visão? Você acha que essa certificação é algo que vai ser relevante daqui a 5 anos? Não, eu acho que ela já é relevante. A gente tem um grande número de certificações no sentido de realmente entregar o certificado de participação, no sentido, não que seja um organismo reconhecido, o próprio reunião que o evento causa e o renome que ele vai ganhando de uma comunidade específica foi gerando, ao longo já de alguns anos, a necessidade de certificação. Então, a gente já faz isso hoje, e realmente é algo bastante importante. Tem gente que põe na parede o certificado de ter ido a um evento, e a gente fica bastante feliz com isso. E eu acho que a questão, entrando um pouco nos pontos que vocês colocaram, aí, um mercado específico sendo bem atingido, por exemplo, operação e manutenção de parques eólicos, né, que você toca ali na pessoa de operação e manutenção que está ali no parque, que tem toda aquela infraestrutura para gerir, é necessário um encontro que seja uma comunidade daquele setor, que gere recorrência, essa questão 360, por meio dessa recorrência, engajamento, né, daquele público específico, tornando assim um evento 360 e gerando bastante valor para aquele grupo específico do ponto da cadeia de valor energética, mas que destina-se somente à operação e manutenção, por exemplo, de parques eólicos. Obrigado. Acho que a gente tem que chegar aqui numa rodada final. Eu queria, então, primeiro começar de novo pelo início, certo, Rodrigo? Eu queria entender, então, ou seja, a gente está aqui, você se propõe a interlocução, certo? Eu acho que é importante essa visão que a gente tem que ter de longo prazo, não de 5, 10, de talvez 50, né, por causa do AMB, de que os negócios podem colocaram a cidade de São Paulo no mapa, eu diria, certo? Nessa coisa de ser uma referência mundial, certo? É realmente uma propriedade, como é que eu posso dizer, um patrimônio intangível que a gente tem na nossa cidade, certo? Eu diria tangível. Bem tangível para muitos. e que a gente deveria saber fazer isso. Então, assim, eu queria que você nos falasse um pouco como você está vendo essa sua missão. É uma missão que estamos todos aqui para te ajudar, e que bom que você está aqui para ser interlocutor. Eu fico honrado de participar desse setor. É um setor, um dos mais importantes da economia,
gera negócio, gera turismo, gera, enfim. A cidade tem que mudar, as pessoas têm que mudar e a gente tem que estar o tempo todo mostrando o valor que a gente está importando para as pessoas, para a cidade e para os negócios. Acho não, tenho certeza que São Paulo já está no mapa, só que a gente precisa entregar aquilo que a gente promete. Então, a gente tem que ter uma infraestrutura mais bem preparada, não só fisicamente, mas agora sanitariamente, com todos os hábitos novos. E eu acho que é um dever, mais do que uma possibilidade, é um dever meu, da Espetures, atuar junto com o setor e, como interlocutor, levando as figuras públicas, a definição de política, possibilidade de reabertura, novos desenhos, como é que a gente vai definir uma agenda, por que não uma agenda da cidade, como a gente vai, por exemplo, quando a gente vai para Barcelona ou quando a gente vai para Paris, você tem os totens que tem todos o calendário de turismo e de eventos da cidade, você vai no hotel, você tem aquilo fácil, a gente não tem essa realidade aqui em São Paulo hoje, eu acho que tem muita coisa para se fazer. E é um grande trabalho, um trabalho árduo, mas eu acho que com gente tão competente, e aqui eu estou me incluindo para ajudar firmemente nesse propósito. No curto prazo, a gente precisa revogar o decreto que proíbe a realização de eventos, certo? Sim. Que tem, esse está um decreto, óbvio, foi tomado no momento da crise da pandemia, estava correto, mas agora a gente chegou no momento da revogação, não sei se esse é o termo jurídico certo, para fazer essa possibilidade de a gente caminhar de novo, certo? O Estado hoje, ele coordena em que fase a gente está, né? Aliás, o governador está com o Covid, né? Se Deus quiser, o João se recupere bem. A gente está, então, nas vias de liberando, São Paulo está caminhando muito bem, né? O Hospital do Anhembi está para ser desativado, a cidade está caminhando muito bem. Então, a gente tem que estar preparado, com o protocolo pronto, para no momento que isso for possível, a gente tenha já aprovado e possa retomar. Né? O governador falou em 12 de outubro para a gente começar a realizar os eventos em pé. Em função do 12 de outubro, nós programamos a segunda etapa da Expo Retomada para 13 e 14 de outubro, ou seja, exatamente em cima da data que o governador liberou, porque esse nosso evento que está acontecendo aqui hoje deveria estar sendo lá no São Paulo Expo presencial, né? No entanto, a nossa grande preocupação, e acredito que a do JP aqui da Nuremberg também, porque ele tem evento programado logo em novembro, temos alguns outros para outubro também, é a inexistência de uma interlocução que vai gerar o alvará necessário para outubro ou para novembro, né? Essa é a nossa grande preocupação. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que sentar, acho que o tempo está passando, a gente tem que sentar, inclusive pegar os protocolos que já estão, os países que já estão mais adiantados e tudo mais, a gente estudar isso com certeza, cada um de nós já está fazendo isso, o que a gente precisa sentar e definir para o setor e levar, com certeza, não é interesse só do lado de cá, é um interesse grande da cidade, é um interesse do prefeito Bruno Covas, de que a gente retome isso impacta diretamente a economia da cidade e São Paulo tem essa vocação. Então, nós vamos, com certeza, levar a toalha várias mãos, né, um material bem construído para ser aprovado. Nosso presidente da Câmara, Eduardo Tuma. A gente conversou com ele essa semana, ele está bem aberto também, bem próximo do setor. Com toda certeza. Piccolo, rapidinho, olhando para o futuro, B2B ou B2C, qual que você acha que vai ter mais relevância? B2B com elementos de B2C, experiência na veia. B2B, é isso? Não. B2B com elementos de B2C, leia-se, experiência. Experiência dentro de eventos B2B, essa é a minha leitura de futuro. Legal. E você, Igor, como é que você vê a coisa? Você já falou da multiplicidade, o conteúdo vai atrair, né? Mas você imagina você fazendo um curso de Harvard virtual 100% do tempo, esquecendo do networking, que é o mais importante, que você vai estar lá? Como você vê isso? Eu acho que dá para fazer o virtual sem esquecer totalmente do networking. Os que a gente faz é justamente focando no networking específico, que se não for aquele, não vai ter outro tipo de cargo ou pessoa de outro setor. E acredito no parquinho de diversões. Conforme você vai crescendo a proposta de valor, os elos da cadeia que seu evento engloba, você tem que ter um brinquedo para cada tipo de público-alvo. Tem que ter a roda gigante, tem que ter o bate-bate, o carrossel, cada um vai atrair pessoas com interesses distintos, mas todos ali focados em diversão, na experiência, e por aí vai. Valeu. E, Eduardo, pessoas vão ao evento no futuro?
Vamos falar do futuro a curto prazo, né? Porque se a gente falar de futuro, se você pegar o mundo dos games, você já tem a experiência que a gente está falando, você tem shows acontecendo nos jogos aí online. Então a molecada está lá no jogo, para ver um Alok que se quiser tocar lá. Então esse é o futuro lá na frente. Mas no futuro breve, nos próximos, de repente, 5 anos, acho que sim, voltam. Mas, de novo, diferente, como a gente estava falando aqui, com o Igor também, que é nichado muito mais com objetivo na pele. A gente falou de ROI, e aí tem ROI, ROEX, de experiência, enfim. Você vai focar muito mais no resultado daquele evento como organizador e o participante também. O que eu vou ganhar com isso, onde eu vou me beneficiar. Pegando o exemplo de Harvard, faço um curso online, mas eu posso ter depois um complemento do networking para me complementar. Então, tem uma aceleração aí da tecnologia que vai complementar para fazer a gente chama de jornada, mas é a cauda longa, que é você estar sempre conectado com o cara. Então, vão ter elementos aí de tecnologia que vão conectar o participante do evento àquele teu objetivo. Então, esse é um pouquinho do que a gente vê para acontecer. Eu acho que é o fim das feiras que acontecem 3, 4 dias, morrem e ressuscitam só na edição seguinte. Isso definitivamente acabou. Né? Nós precisamos manter compradores e vendedores, que, em síntese, é esse o papel das feiras de negócios, em contato permanente, como você falou, Moraes. Posso só fazer uma colocação? A gente fala de personalização. Então, quem é o cara que vai no meu evento e como eu vou atingir esse cara ali, com elementos de marketing digital, tudo aquilo que a gente tem falado. Eu estava vendo, esse número é impressionante, né? São mais de 30 milhões de lares no Brasil com streaming, que agora, teoricamente, as pessoas passaram por essa experiência digital. 30 milhões, não é 3 milhões, 30. Então, é isso que eu te falo, tem um lado muito forte aí que a gente tem, nós, como organizadores de eventos, temos que saber utilizar isso a nosso vamos dizer, e de novo, a gestão, ou os decisores de negócio vão ter que saber compor esse momento digital e o momento presencial. Eu falo, todo mundo aqui, eu não tive nunca oportunidade de uma Copa do Mundo, uma final, mas se me convidarem, eu vou, certo? Apesar de estar passando na televisão e de graça, tem gente que paga uma fortuna para estar lá. Por quê? Então, essa dinâmica, eu acredito que não vai mudar. Seja Aristóteles, seja o Frederico II lá da Frankfurt Messe, não importa. Eu acho que temos uma boa visão aqui. Queria agradecer a presença de todos, né? Essa nossa tentativa de fazer aqui um exercício de futurologia, né? Sabendo que o curto prazo sempre está nos impactando, mas acho que a gente tem uma visão aqui de longo prazo. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Acho que é importante a gente ter essa interlocução mesmo. Tiago também, muito obrigado. A gente conversou essa semana pessoalmente com o Eduardo. Ontem o Piccolo esteve conversando com o secretário Orlando, certo? Acho que a interlocução está aberta. A gente realmente precisa, nesse momento, é a união, não tem outro jeito. Esse é o momento que todos os elos da cadeia juntos vão fazer a diferença e não isoladamente. Então, acho que é isso. Obrigado. A gente vai ter um breakzinho e daqui a pouco a gente volta com o segundo painel que nós vamos falar sobre os dilemas de quem organiza o evento. Se a gente já falou de dilema aqui, imagina no segundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a todos.